cartas misteriosas, códigos indecifráveis e uma trilha de sangue que marcou a história dos Estados Unidos. Esse é o legado do assassino do Zodíaco. Se você quer entender cada detalhe desse caso, já deixe seu like e se inscreva no Rastro do Crime. E fique atento, o que vamos revelar vai te deixar de cabelo em pé. Entre dezembro de 1968 e julho de 1969, a região norte da Califórnia foi tomada pelo medo. Tudo começou com o brutal assassinato de David Faraday, 17 anos, e Betty Lou Jensen, 16 anos, no condado de Solano. Os dois adolescentes estavam em um encontro romântico quando foram atacados por um assassino desconhecido que disparou contra o casal com um revólver calibre .22, deixando-os mortos à beira de uma estrada isolada. Pouco tempo depois, em julho de 1969, Darlene Ferrin, 22 anos, e Michael Mageau, 19 anos, foram atacados em Vallejo. Darlene morreu, mas Michael sobreviveu, fornecendo à polícia o primeiro relato direto de um sobrevivente, descrevendo um homem branco, de estatura média, com aparência comum, mas comportamento inquietante. A população entrou em pânico. Cada casal em locais isolados se tornava potencial alvo. A polícia encontrou apenas pistas fragmentadas, balas, pegadas e relatos confusos. O padrão já mostrava características do futuro assassino do Zodíaco: ataques a casais jovens, frieza e planejamento, espalhando medo na região. Após os primeiros assassinatos, o criminoso começou a se comunicar com a imprensa, enviando cartas para jornais locais, incluindo o San Francisco Chronicle, San Francisco Examiner e Vallejo Times Herald. Nessas cartas, assinava-se como Zodíaco e o conteúdo era perturbador. Ele detalhava seus crimes, provocava autoridades e prometia continuar matando. O que chocou a polícia e o público foi a audácia do assassino. Em uma das cartas, ele incluía uma cifra, um código criptografado que ninguém conseguia decifrar na época. Em outra, desafiava os leitores a decodificar seu enigma, prometendo revelar sua identidade se fossem bem-sucedidos. Esse comportamento evidenciava não apenas sadismo, mas também um profundo desejo de controle e notoriedade. O Zodíaco rapidamente se tornou uma figura enigmática. Suas cartas não apenas provocavam medo, mas também curiosidade. Ele manipulava a imprensa e a opinião pública, transformando seus crimes em espetáculo. Era um jogo de poder. Quanto mais medo espalhava, mais controle ele parecia ter sobre a cidade. As cartas também forneciam detalhes que apenas o criminoso poderia conhecer, confirmando a veracidade de seus atos e aumentando o terror. Cada mensagem continha ameaças sutis, informações sobre os locais dos assassinatos e códigos complexos, que até hoje desafiam especialistas em criptografia. A polícia estava diante de um adversário inteligente e imprevisível. Diferente de outros criminosos, o Zodíaco não se escondia completamente. Ele queria ser notado, estudado e, acima de tudo, temido. Esse surgimento público marcou uma nova fase do caso, transformando o assassino em uma lenda do crime que ultrapassaria fronteiras e décadas. Uma das características mais perturbadoras do assassino do Zodíaco foram suas cartas enviadas à imprensa. Não se tratava apenas de provocações, eram enigmas que desafiaram especialistas e aficionados por décadas. Entre 1969 e 1970, ele enviou várias mensagens codificadas, conhecidas como Z408, Z340, Z32 e Z13, cada uma com níveis diferentes de complexidade e segredos ocultos. A Z408, por exemplo, continha uma cifra simples que acabou sendo decifrada em poucas semanas. Nela, o Zodíaco falava sobre sua visão de matar e revelar seu prazer em desafiar a polícia. Mas a Z1340, enviada pouco depois, era completamente diferente. Uma sequência de símbolos enigmáticos que permaneceu indecifrável por mais de 50 anos, deixando investigadores e criptógrafos frustrados e intrigados. O que tornava essas cartas ainda mais aterrorizantes era o seu tom calculista. O Zodíaco não apenas relatava seus crimes, ele brincava com a polícia e o público como se estivesse conduzindo um jogo psicológico. Em algumas cartas, ele prometia matar novamente se suas mensagens não fossem corretamente interpretadas, aumentando o medo e a tensão em toda a região da Baía de São Francisco.
Além disso, ele incluía informações que apenas alguém envolvido nos crimes poderia saber, confirmando sua autenticidade e aumentando a sensação de vulnerabilidade das autoridades. Cada cifra continha pistas sobre sua mente perturbada e um desejo explícito de notoriedade. As tentativas de decifrar os códigos deram origem a teorias sobre sua identidade e sobre outros possíveis crimes não atribuídos a ele. Criptógrafos amadores e profissionais se dedicaram anos a tentar quebrar essas cifras, algumas decifradas recentemente, mas muitas ainda permanecem sem solução. Esse jogo de enigmas reforçou a lenda do Zodíaco e cimentou seu lugar na história do crime como um dos assassinos mais enigmáticos e inteligentes já registrados. O terror que ele espalhava não vinha apenas de suas ações, mas da sensação constante de que qualquer pessoa poderia ser sua próxima vítima e que talvez o assassino estivesse sempre um passo à frente de todos. Enquanto as cartas e os códigos continuavam a circular, a polícia começou a analisar padrões e características do Zodíaco para criar um perfil psicológico do criminoso. Ele não era apenas um assassino, era um manipulador calculista, capaz de planejar ataques meticulosamente e escapar da captura repetidamente. O padrão de ataque era claro: vítimas jovens, muitas vezes casais em locais isolados, atacados em horários noturnos. Ele utilizava armas de fogo, escolhendo modelos de fácil acesso e demonstrava conhecimento básico de táticas de fuga, evitando testemunhas diretas. Esse comportamento indicava frieza e planejamento. Com base nos relatos de sobreviventes e evidências forenses, especialistas criaram perfis psicológicos que sugeriam um homem branco, provavelmente entre 25 e 35 anos durante os crimes, com comportamento social aparentemente normal. A polícia também acreditava que ele tinha um alto nível de inteligência, dado seu uso de códigos e capacidade de manipular mídia e autoridades. Ao longo dos anos, suspeitos históricos surgiram, mas nenhum foi confirmado. Investigadores modernos sugerem que ele possuía traços de narcisismo e sadismo, alimentando seu prazer pelo terror que causava. Outro aspecto importante era seu comportamento manipulador. As cartas não eram apenas provas, eram instrumentos de controle psicológico. Ele desafiava a polícia publicamente, zombava das investigações e criava uma aura de invencibilidade. O perfil do Zodíaco ajuda a entender não apenas os crimes, mas também a complexidade de sua mente. Ele era um criminoso meticuloso, estratégico e, acima de tudo, alguém que sabia como transformar o medo em uma arma. Cada ação, cada carta, cada enigma enviado à imprensa era cuidadosamente calculado para criar um legado que ainda hoje fascina e assusta o mundo. Ao longo de sua onda de crimes, o assassino do Zodíaco deixou um rastro de vítimas e pistas que continuam intrigando investigadores e curiosos até hoje. Entre os casos mais conhecidos, destacam-se os ataques a casais em estradas isoladas, como o assassinato de Darlene Ferrin e o ataque a Michael Mageau, que sobreviveu e forneceu uma descrição crucial do criminoso. Cada crime deixava evidências físicas mínimas, mas significativas. Balas, cápsulas de revólver, pegadas e manchas de sangue que ajudaram a ligar os ataques. Entretanto, o assassino raramente cometia erros que pudessem levar à sua captura, tornando a investigação extremamente desafiadora. Além disso, o Zodíaco deixava pistas criptográficas e mensagens codificadas que serviam tanto como prova de autoria, quanto como provocação à polícia. Algumas pistas, como cartas com códigos, foram enviadas para jornais, enquanto outras permaneciam nos locais dos crimes, como inscrições misteriosas e desenhos enigmáticos. Diversas teorias surgiram ao longo dos anos, tentando conectar o Zodíaco a crimes não oficialmente atribuídos a ele. Alguns casos permaneceram suspeitos por décadas, mas nunca houve confirmação. Essa mistura de certezas e dúvidas contribuiu para o mito que cercou o assassino, tornando cada pista um desafio para investigadores e entusiastas de crimes reais. Outro ponto importante é que o Zodíaco manipulava o tempo e o local dos crimes. Ele sabia como criar pânico, espalhando notícias de seus ataques e usando a mídia como aliada em seu jogo de terror. Isso deixou a população constantemente em alerta, com medo de ser a próxima vítima, aumentando a sensação de impotência diante de um inimigo invisível e imprevisível.
Esses casos famosos e pistas não só moldaram a investigação histórica, mas também ajudaram a definir o perfil do assassino e a criar o mito do Zodíaco, que continua a fascinar especialistas, criminologistas e o público em geral. Décadas se passaram desde os primeiros assassinatos do Zodíaco e o caso continua sem solução. Apesar de avanços em tecnologia forense e investigações modernas, o verdadeiro assassino nunca foi identificado oficialmente, mantendo um mistério que fascina especialistas e o público. Ao longo dos anos, diversos suspeitos surgiram. Alguns foram investigados profundamente, mas a falta de provas concretas impediu qualquer acusação formal. Novas análises de DNA e testes forenses modernos foram aplicados a evidências antigas, mas até agora não trouxeram respostas definitivas. O que perpetua o mistério são as cifras e cartas não decifradas, algumas enviadas pelo próprio Zodíaco e outras reivindicadas por ele. Criptógrafos, amadores e profissionais ainda tentam decodificar essas mensagens, gerando teorias sobre sua identidade, possíveis cúmplices e até mesmo sobre crimes não atribuídos. Além disso, o fascínio pelo caso se intensifica pela forma como ele manipula a percepção pública. Cada nova pista, cada suspeito anunciado, reacende discussões e debates entre especialistas. O Zodíaco não deixou apenas vítimas, deixou um legado de enigmas que desafiam a lógica e a paciência da polícia. Mesmo com décadas de investigações e tentativas de decodificação, o assassino permanece um enigma, simbolizando o medo do desconhecido e a incapacidade humana de controlar o imprevisível. O caso do Zodíaco continua vivo em livros, filmes e documentários, provando que alguns crimes não apenas marcam suas vítimas, mas também moldam a cultura do crime e do mistério para gerações futuras. O assassino do Zodíaco não se tornou famoso apenas pelos crimes que cometeu, mas também pelo impacto cultural que seu mistério causou ao longo das décadas. Filmes, livros e documentários recriaram suas ações, tentando compreender sua mente e analisar seu comportamento, transformando o Zodíaco em um ícone do crime real. No cinema, produções como Zodiac, 2007, dirigida por David Fincher, retrataram a investigação de forma detalhada, mostrando tanto o terror dos crimes quanto a frustração da polícia diante de um criminoso enigmático. Esses trabalhos ajudaram a perpetuar o fascínio público e a manter viva na memória do caso. Na literatura, diversas obras exploram sua mente perturbada e os códigos que deixou. Livros de criminologia e thrillers, baseados em fatos reais, detalham seus crimes e as tentativas de decifrar suas mensagens, influenciando estudantes e profissionais da área. Além disso, o Zodíaco inspirou outros criminosos e imitadores, mostrando como o medo e a notoriedade podem ser motivadores perversos. O fascínio público pelo mistério, aliado à incapacidade da polícia de capturá-lo, transformou o Zodíaco em uma lenda do crime. Seu legado não está apenas na morte e no terror, mas também na forma como os crimes reais moldam a cultura pop, a criminologia moderna e a maneira como entendemos o comportamento humano extremo. Cada novo documentário, cada análise de suas cartas e cada teoria reforçam a aura de mistério que ele construiu, consolidando o Zodíaco como um dos criminosos mais enigmáticos e estudados da história. O fascínio pelo Zodíaco prova que alguns crimes vão muito além de suas vítimas. Eles permanecem vivos na memória coletiva, lembrando que mesmo após décadas, algumas questões permanecem sem resposta. O mistério do Zodíaco continua vivo e você pode desvendar outros casos impactantes acompanhando o rastro do crime. Inscreva-se, ative o sininho e confira o livro de Serial Killers na descrição para se aprofundar nesse universo sombrio.